Meus queridos, é muito bom falar de Deus, é muito bom falar a respeito da graça, do amor e da misericórdia do Senhor Jesus. O nosso texto hoje, à noite, está no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso capítulo desse livro é o capítulo 2, o nosso versículo é o versículo de número 42, que tem a seguinte descrição: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Queremos falar um pouco sobre a igreja primitiva. Queremos falar um pouco sobre uma igreja que deu certo, sobre uma igreja que cresceu de forma grandiosa e maravilhosa e que chegou até nós hoje. Queremos falar um pouco a respeito do evangelismo que aquela igreja tinha, da metodologia que ela aplicava para se tornar uma das grandes igrejas. Uma igreja que, num dos dias ali, na pregação dos apóstolos, 3.000 almas aceitaram a Cristo. Isso só num dos dias. Imagina nos demais dias. E ela caía na graça do povo. O povo se agradava dela, o povo sentia realmente a ação poderosa de Deus. Queridos, queremos falar nessa noite, nosso tema é a igreja, que todos nós desejamos. Qual é a igreja que você deseja? Qual é a igreja que eu desejo? O que é que nós desejamos a despeito e a respeito da igreja e dessa caminhada da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós vamos observar aqui, amado, que essa igreja começou, como eu estava falando antes, com uma metodologia. O que é isso? É uma estratégia, um trabalho, uma forma de trabalhar, desenvolver a obra, a tarefa, de forma metódica, para alcançar um determinado objetivo. E nós vamos perceber que essa igreja começou a princípio nos lares. Hoje nós temos falado muito a respeito disso. Hoje a igreja tem acordado e percebido o quanto o lar, o quanto a residência é importante. E nesse momento que nós temos vivenciado, nós temos percebido, por estarmos em casa, por estarmos vivenciados com nossas famílias, um pouco mais essa questão do lar. E Jesus foi sempre aquela pessoa que visitou muito os lares das pessoas. Ele sempre foi na casa de algumas pessoas, como foi na casa do Zaqueu, como chegou aí na casa do Lázaro, do centurião, para curar o seu filho. Jesus era um homem que sempre ia ao encontro das pessoas. Essa igreja começou na residência, ela estava se organizando ainda quanto igreja, ainda pensando no seu templo, é verdade, porque não ficou nas casas tão somente, mas foi para o templo também, há anos depois. Mas eu quero dizer aos amados, quando pensamos hoje, nós temos algumas ações dentro dessa visão da metodologia que algumas igrejas têm feito para alcançar e para se tornar uma igreja que nós desejamos. Uma igreja que nós venhamos a sonhar por ela. A igreja que muitos de nós cristãos almejamos. Hoje, muitas igrejas têm trabalhado na linha da igreja em células. Nós temos trabalhado como batistas nos grupos multiplicadores. E muito tempos atrás, esses grupos multiplicadores, essas igrejas em células, era aquilo que nós chamávamos de NEBs. Eu acho que muitos cristãos, muitos amados da igreja batista devem se lembrar disso. Mas eu quero dizer, amados, qual eram os pilares dessa igreja que nós estamos falando, a igreja primitiva, a igreja do início, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que impulsionou, e a igreja que é um sonho nosso. Eu sempre, quando eu olho para esse texto, eu sonho com essa igreja. E você vai perceber aqui que há alguns elementos citados nesse versículo que fez com que essa igreja se tornasse uma grande igreja, se chegasse até hoje. O primeiro deles era uma igreja que perseverava, na palavra dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos de Deus. Na Bíblia que nós temos hoje, então, era uma igreja fundamentada na palavra. Não era uma igreja que criava coisas, mas era uma igreja que vivia em cima da palavra. Era uma igreja que fundamentava toda a sua caminhada na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós entendemos que realmente a base da igreja é a palavra, e nós como igreja entendemos bem isso. Porque para nós a palavra é a nossa única regra de fé e prática. De fé porque temos que crer, e de prática porque temos que praticar. Então, meu querido, sem dúvida nenhuma, toda a nossa metodologia, que nós venhamos a organizar a partir
da nossa caminhada, todas as nossas estratégias, todas as nossas formas de alcançar um determinado lugar, um determinado caminho, precisam passar pela palavra. E nós temos que fundamentar todas elas na palavra. Se nós ficarmos firmados na palavra, nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na base do cristianismo que nós um dia abraçamos, nós teremos sem dúvida nenhuma uma igreja vitoriosa, porque um dos caminhos que faz a igreja ser vencedora é estar fundamentada na palavra. O outro ponto é que ele cita aqui uma igreja que vivia na comunhão. Lembra, um dos salmos que nós temos, o Salmo 133, que diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão, coinonia. Como é bom a comunhão, a unidade. Nós entendemos que isso é muito importante para a igreja. Eu sempre penso que a igreja é um grupo de pessoas distintas, de mentes diferenciadas, e o que nos torna comuns uns com os outros é o objetivo. Porque mesmo que tenhamos um irmão ou outro e cada um com um pensamento diferenciado do outro, o objetivo é um só: exaltar, glorificar e fazer a vontade de Deus ser real em nossas vidas. Essa igreja, meus amados, não pense que não tinha dificuldade para viver a comunhão, não. Não pense que não havia irmãos que tinham problemas com os outros, não. Não pense que era uma igreja 100% unida, não. Tinha sim suas falhas e suas dificuldades, porque eram seres humanos como nós. Mas essa igreja, meu querido e minha querida, era uma igreja que insistia na comunhão, que batalhava em cima da comunhão. Era uma igreja que praticava a comunhão e essa unidade de uma forma tão grande que um se importava com o outro, que um procurava ajudar o outro, que um queria e tinha prazer de estar junto com o outro. Nós estamos vendo um momento que tem sido difícil fazer isso, mas nós estamos aguardando ansiosamente que nós possamos voltar a fazermos isso novamente, porque todos nós estamos com saudades. Eu espero que você também esteja, de abraçar seu irmão, de dizer que você o ama, de dizer que você se importa com ele, de que em todo esse tempo você sentiu falta do aconchego que é a igreja. Então essa igreja que vivia na ação da palavra, fundamentada na palavra, perseverando, que vivia na comunhão, agora também vivia no partir do pão. Era uma igreja que sabia dividir o seu pão de cada dia. Era uma igreja que se preocupava com a barriga do outro. Era uma igreja que não havia individualismo e eu pensando só em mim, sem pensar no outro. Mas era uma igreja que trabalhava na visão que Jesus fala da parábola do bom samaritano. Era uma igreja que estava sempre pronta a acolher o outro e abraçar o outro no momento da dificuldade. Todos nós conhecemos a história do bom samaritano. E todos nós sabemos que homens de Deus, como o sacerdote e o levita, não atenderam aquele homem. Mas o samaritano, alguém do qual não se esperava que ele parasse e atendesse, ele atendeu. Essa é a igreja primitiva, meus amados. Uma igreja que caiu no gosto do povo, porque é uma igreja que ninguém esperava dela esse amor, essa divisão, esse entrelaçamento, mas percebia em pessoas de várias culturas, de várias origens, um ajudando o outro, independente da questão da nacionalidade. Porque foi lá em Pentecostes que todos os povos se uniram e que Deus derramou da graça dele sobre todas as línguas, sobre todos os povos, onde todos ali se tornaram um na ação do Espírito Santo de Deus. É isso que está dizendo esse texto, é isso que está dizendo esse momento. E eles viviam na coinonia e no partir do pão, dividiam-se e estavam juntos, atendendo a necessidade uns dos outros. Então, o terceiro momento, essa igreja que compreende a necessidade do outro, ela sem dúvida nenhuma é uma igreja que vai crescer, porque ela não pensa só nela, mas ela pensa também no outro. Ela pensa na visão que Jesus tem muito clara do próximo. E o próximo é o meu irmão que está do lado, é meu outro irmão, é um vizinho, é um amigo, é todo aquele que precisar de mim. E no quarto momento diz, e viviam focados nas orações. Ora, qual igreja vai crescer sem orar? Mesmo que ela tenha uma metodologia, uma estratégia, mesmo que ela tenha um programa mais bem elaborado do planeta Terra, tudo isso pode cair por terra se ela não for uma igreja de oração, meus amados.
Nós temos homens na Bíblia que são homens que nos inspiram a orar de forma tremenda e grandiosa. E eu sempre de vez em quando falo, Daniel, por exemplo, um homem que orava 3 vezes ao dia, e como orava aquele jovem, voltado para a cidade de Jerusalém, para a santa cidade de Jerusalém, o judeu tinha essa tradição. O profeta Elias, um homem de oração, meu querido. E por onde ele passava, as pessoas percebiam a ação e o poder de Deus na vida daquele homem, porque ele estava sempre conectado com o Senhor Jesus. Se nós formos procurar exemplos na Bíblia de homens de oração, de homens preocupados em orar, nós vamos encontrar muitos, meus amados. A Igreja de Cristo precisa se despertar hoje mais do que nunca para isso. Nós não venceremos sem oração. Com muita oração, muito poder. Com pouca oração, pouco poder. Sem nenhuma oração, poder nenhum. Então, se você quer ser grandemente abençoado, meu querido, se a igreja do século XXI quer avançar e quer ser a igreja dos sonhos, quer ser a igreja que mude a humanidade, precisa estar focada nesses pilares. No pilar de perseverarmos na palavra, no pilar de vivermos a comunhão, no pilar de partirmos o nosso pão e dividirmos, sem dúvida nenhuma, aquilo que temos com o outro que necessita e que precisa. E no pilar de estarmos orando constantemente, pedindo ao Senhor que Ele possa abençoar a obra que Ele nos confiou. Meu querido, meu irmão, Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu termino aqui esse momento pedindo que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, pedindo que Deus possa agir de forma poderosa em nossas vidas. Eu termino esse momento dizendo que esse Deus é grandioso, é poderoso, é majestoso. Eu termino dizendo que eu também tenho uma igreja com quem eu sonho, e eu creio que você também tem. Eu também tenho uma igreja com que eu possa imaginar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, quais elementos levarão essa igreja a ser uma grande igreja. Todos nós temos sonhos. Todos nós estamos sonhando de vez em quando. Mas a Bíblia diz que quem realiza os nossos sonhos e quem nos faz possível crer que os sonhos podem se tornar realidade é o nosso Deus, meu querido, meu amado, meus irmãos em Cristo. Me despeço dizendo, da alegria de estar junto com os amados em mais um encontro. Que Deus, pois, possa nos abençoar, que Deus possa aplicar a sua palavra lida no coração de cada um de nós, meus amados.